E aí, pessoal, essa aula a gente vai ver progressão aritmética, né? A gente fazer uma, lembrando, é revisão. Então a gente vai continuar aí com as nossas sequências, né? Algumas sequências, pessoal, elas têm algumas características, vamos dizer, especiais, né? No caso da progressão aritmética, a característica que ela tem é justamente a característica que na formação dela. Vocês observem, por exemplo, o que essa sequência tem de interessante? Qual é a regularidade que a gente observa nela, né? Ela está o quê? Ela está indo de 1 em 1, né? A gente consegue perceber nela que ela é uma sequência que ela aumenta de 1 em 1. Então, se eu vier aqui e fizer, mais 1, aqui também, mais 1, tá vendo, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, tá vendo? E assim por diante. Observa que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual, é uma diferença de uma unidade. E essa diferença, a gente dá um nome para ela, e a gente representa pela letra R, né? Então a gente escreve aqui, R é igual a, em qualquer lugar da sua sequência, você pode pegar um elemento da frente e subtrair o anterior a ele. Por exemplo, aqui, 3 menos 2, que é igual a 1. Esse R, pessoal, é o R de razão. A razão dessa progressão aritmética é 1, tá? E o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica cuja diferença entre dois termos, subsequentes é sempre a mesma. 5 menos 4 também é 1. 6 menos 5 também é 1. Então eu posso chegar em qualquer lugar, conhecendo dois termos consecutivos da minha sequência, eu consigo aí calcular a razão. E no caso dessa nossa primeira aqui, a gente pode dizer que ela é uma progressão aritmética, a gente escreve assim, uma progressão aritmética crescente, tá? Crescente por quê? Porque ela vai aumentando, Tá vendo que ela está sempre aumentando? Então ela é uma progressão aritmética crescente, beleza? E a razão dela é igual a 1. Nós temos uma forma, que é a mesma forma que eu já mostrei para vocês anteriormente na nossa aula sobre sequência, que é a forma que a gente usa para nos referir a cada termo da nossa sequência. Lembra? A nossa maneira de fazer essa referência é a seguinte, esse aqui é o A1, por quê? Porque ele é o primeiro termo. Esse é o A2, esse aqui é o A3, esse é o A4, o quarto termo da minha sequência, esse aqui é o A5 e esse aqui é o A6, certo? Então observa que esse númerozinho aqui, esse índice, quem é o A1? É o elemento da minha sequência que ocupa a posição número 1. Quem é o A2? É o elemento da minha sequência que ocupa a posição número 2. E observa que esse índice aqui, que são esses numerozinhos subscritos aqui, eles indicam que tanto a posição do elemento, como também a quantidade de elementos que eu tenho até aquela altura. Por exemplo, esse aqui é o A4. Legal, é o quarto elemento. Mas ele também me diz que até aqui eu tenho 4 números. Então, ele também faz referência à quantidade de elementos que eu tenho até ali. Beleza? Ok. Aqui nós temos outra sequência. A razão é sempre o mesmo jeito, pessoal. A razão, em qualquer lugar, eu pego o elemento da frente e subtraio o de trás. Então, aqui eu posso fazer a razão, ela é igual a 5 menos 7, O 5 é positivo, tá vendo? O 7 é negativo. Então, aqui é como se eu devesse 7 e estou pagando 5. Então, eu continuo devendo 2. Ou seja, a minha razão aqui ela é negativa, tá? Vamos calcular aqui, os negativos aqui. Vamos calcular aqui, dois números da minha progressão aritmética que são consecutivos. Então, vamos aqui, a razão também pode ser calculada como sendo menos 3 menos 3 é esse elemento. Aí eu vou fazer menos o elemento anterior. Então, fica menos o menos 1.
certo? Para separar esses dois sinais, a gente coloca aí o parênteses, certo? E aí, vai ficar menos 3. Aqui, ó, menos com menos, não fica mais, pela regrinha de sinais. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 1. E se eu devo 3 e pago 1, eu continuo o quê? Eu continuo devendo 2. Então, dá menos 2 do mesmo jeito. Beleza? E essa progressão é uma progressão aritmética, só que observa o que acontece com ela. 7, 5, 3, 1, menos 3, ela está diminuindo, tá? Está diminuindo. Então, a gente diz que ela é uma progressão aritmética decrescente. Certo? E nós temos também uma progressão aritmética que a gente chama de estacionária, tá? Olha só, uma progressão aritmética estacionária desse tipo aqui, ó. Uma PA estacionária. Ela é esse tipo aqui, ó. Por exemplo, ó. 4, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. 1, 1, 1, 1, 1 e assim por diante. Ou seja, a razão é igual a 0, né? 4 mais 0, 4 mais 0, né? Enfim, a razão é igual a 0. O que nós observamos, pessoal? Quando uma PA é crescente, a razão dela é o quê? A razão dela é positiva, ó. Tá vendo? E quando a PA é decrescente, olha a razão aqui, ó. A razão dela é negativa. Então, decrescente, a razão é negativa e crescente, a razão é positiva. Belezinha? Tranquilo. Vamos lá. E nós temos também, né, ó, progressões aritméticas com números fracionários. Tá vendo, ó? Então, aqui nós temos números fracionários. Então, vamos aqui. Vamos calcular aqui a razão. A razão é o quê? A razão ela é sempre um elemento, né, da frente, né, menos o seu anterior. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer, ó, 7. Vou colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. 7 sextos menos 1 meio. Só que aí a gente lembra o quê? Eu não consigo fazer soma ou subtração, no caso aqui nós temos uma subtração, se o denominador das frações for diferente. Então eu uso a ideia da fração equivalente, não é? E aí eu venho aqui, ó, e percebo que, poxa, se eu quero que esse denominador seja igual a esse, uma fração equivalente ao meio, a metade, quem vai ser? Com 6, eu venho aqui e multiplico, ó, por 3. E aí, quando eu multiplico embaixo, eu também sou obrigado a multiplicar em cima, né? E aí, qual é a conta que eu tenho agora? 7 sextos menos 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Você também pode tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? A resposta final é exatamente a mesma, porque o objetivo é achar uma fração equivalente. Se você observar, ó, 3 sextos também representa metade, né? Ó, 3 de um total de 6 não é metade? Assim como 1 de um total de 2 é metade. Então, essas duas frações elas são exatamente a mesma coisa, só que escritas de uma maneira que me permite fazer a conta. E aí, quando eu tenho 7 sextos e tiro 3 sextos, eu fico com 4 sextos. Aqui eu já consigo concluir o quê? Eu já consigo concluir que trata-se de uma PA crescente. Certo? Por quê? Porque a minha razão deu positiva. Se tivesse dado negativa, seria uma PA decrescente. Tranquilo aí? Ok. E esse valor, pessoal, ele vai dar o mesmo, não importa onde, ó. Olha aqui, ó, por exemplo, ó, dois valores muito mais fáceis da gente calcular aqui, ó. Por que esses dois aqui são mais fáceis? Ou esses dois aqui são mais fáceis? Porque a parte de baixo já está igual, né? Ó. Eu não precisaria fazer esse mecanismo aqui da fração equivalente. Então, eu poderia simplesmente chegar e fazer isso daqui, ó. 23 sextos, aí eu venho aqui, ó. 23 sextos menos 19 sextos. E eu encontro os 4 sextos. Tá vendo? Ó? Ou seja,
não importa onde eu vá na minha progressão aritmética, esse valor é a constante, não é? É a nossa razão da PA, representada pela letra R, beleza? Vamos fazer aqui de novo, ó. Vamos ver aqui novamente. Aqui nós temos 6 quintos, 19 vinteavos, 7 décimos e por aí vai, né? Aqui a gente não tem essa situação de ter os denominadores iguais em valores consecutivos da nossa progressão, da nossa sequência. Então a gente vai fazer da maneira menos tranquilinha, vamos dizer assim, tá? Então aqui eu vou fazer o quê? 19 vinteavos menos 6 quintos. Só que eu sei que eu consigo escrever esses 6 quintos de uma outra maneira, certo? Que outra maneira? Em que o denominador fica igual, por exemplo, 5. Aqui tá fácil, né? Porque o 5, para eu achar o 20, basta eu multiplicar por 4. E aí eu multiplico em cima e embaixo e vou achar uma fração equivalente aqui embaixo. Tranquilo? Então aqui vai ficar o quê? 19 vinteavos menos 6 vezes o 4 vai dar o quê? 24, né? 5 vezes o 4 vai dar 20. E aí nós temos o quê? 19 menos 24 dá o quê? Menos 5 vinteavos. Nesse caso aqui, a gente não consegue, no outro também, né? Vou fazer lá daqui a pouco. A gente consegue simplificar, né? A gente não precisa trabalhar com esse número. Essa aqui é a minha razão, né? A minha razão é igual a menos 5 vinteavos. Só que aqui eu consigo simplificar. Eu consigo chegar aqui, e dividir em cima e embaixo por 5, tá? E aí eu encontro o valor da minha razão como uma fração irredutível. 5 dividido por 5 é 1, 20 dividido por 5 é 4, e como é negativo, né? Então a minha razão aqui é menos 1/4, tá? Ah, mas está errado eu ter achado o menos 5. Não, pessoal, não está errado, tá? Esse número, menos 5 vinteavos, é a mesma coisa que menos 1/4. Eu só estou escrevendo essas duas coisas de maneira diferente, tá? Mas exatamente a mesma coisa. Se você quiser tirar a prova disso, lembra que toda fração é uma divisão? Pega aí sua calculadora e faz 5 dividido por 20, 1 dividido por 4. E você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Aqui também a gente tinha como simplificar, né? Acabei me esquecendo, mas a gente pode fazer isso agora. Aqui são dois números pares, então já sei que eu consigo dividir por 2. Divido por 2 aqui e aqui, E aí eu sei o quê? Que 4 dividido por 2 é 2, né? E 6 dividido por 2 é 3. Como são dois números primos, eu não consigo mais simplificar. Então a razão dessa progressão aritmética é 2/3. Tranquilinho aí, né, pessoal? Então, vamos dar o prosseguimento. Observem agora, pessoal, o tema dessa tela é o quê? É o termo geral. O que é o termo geral? Lembra quando naquela nossa aula de sequência a gente achava uma fórmula que representava a nossa progressão, a nossa sequência numérica? E aí eu tinha uma fórmula que, usando essa fórmula, eu consigo achar qualquer elemento dela. Isso é o termo geral, é a fórmula de cada sequência, tá bom? Então aqui a gente tem essa estrutura, tá vendo? O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto, o quinto, e por aí vai até um termo qualquer que eu queira da sequência, tá? Que é o AN. Então aqui, eu tenho o A1. Se eu pegar o A1, pessoal, e eu adicionar, eu vou somar o R, que é a razão, eu não encontro o A2. Então eu posso escrever o A2 assim, como sendo A1 mais a razão. Se eu adicionar a razão ao A2, eu não encontro o A3. Então aqui, adiciono a razão de novo. Então, do A1 até o A3, eu vou pegar o A1, adicionar uma vez a razão, duas vezes a razão. Então, A1 mais duas vezes a razão, né? O A1, quando eu pego duas vezes a razão, eu vou parar no A3. Vamos ver o A4? Quem vai ser o A4? Vai ser o A1
mas quantas vezes a razão? Ó? 1, 2, e aí eu somo a razão aqui de novo. E aí eu encontro A1 mais 3 vezes a razão. O A5 vai ser quem? A gente já percebeu, né? Agora, ó, 1 vez a razão, 2 vezes a razão. Ó. Saindo do A1, 1 vez a razão, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, o A5 é a mesma coisa que eu escrever A1 mais 4 vezes a razão. Nós treinamos a percepção de regularidade, né? Vamos ver aqui como é que a gente consegue perceber a regularidade nesses casos que a gente tem aí. Olha só, para achar o A2, ó, eu não tenho... Ó, o A1, pessoal, é uma coisa fixa, ó, A1, A1. Então, para qualquer elemento da minha sequência, ó, eu já observo que o A1 vai aparecer. O que está mudando aqui? Aqui tem 1R, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. E se eu fosse continuar, o próximo teria 5R. Mas o A1, eu já percebo que ele é fixo, certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perceber aqui como é que está mudando esse R. Em relação ao quê? A posição. Olha só, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui eu tenho 1R, né? Quando aqui é 3, aqui eu tenho o quê? 2Rs. Quando é 4, eu tenho 3Rs. Quando é 5, 4Rs. Conseguem perceber, pessoal, qual é a regularidade? Olha só, quando é 2, aqui é 1. Ou seja, eu poderia escrever o quê aqui? 2 menos 1 vezes R. Quando é 3, ó, 3 menos 1, que é o 2, né? Que aparece multiplicando R. Quando é 4, 4 menos 1, que é o 3, né? Que está multiplicando R. Quando é 5, 5 menos 1. Então, eu consigo com isso chegar ao quê? A um elemento qualquer, né? Que é esse AM da minha sequência. E como é que eu chego a esse elemento qualquer? Eu sei que aqui eu tenho o quê? Ó? A1, porque o A1, ó, ele é fixo em todos, tá? Mais, né, ó, sinal de mais. Se aqui é N, o que vai aparecer aqui multiplicando o meu R? Porque o R também aparece em todos, né? O que vai aparecer aqui multiplicando o meu R? O N menos 1. Porque aqui, ó, não é 5 menos 1, ó. Aqui, ó, não é 4 menos 1. Aqui não é 3 menos 1. Então, aqui vai ser o quê? N menos 1. E aí, multiplicando o R. E aí nós chegamos ao quê? Que conclusão que a gente chega aqui, pessoal? A gente chega à fórmula do termo geral, que é essa daqui, ó. O AN, ou seja, um elemento qualquer da minha progressão aritmética, vai ser sempre igual o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Ó. Isso aqui é uma fórmula do termo geral da minha progressão aritmética. Vamos aplicar aqui, ó. Vamos aplicar essa ideia aqui. Observem esse caso aqui, ó. Eu tenho uma progressão aritmética, que é aquela progressão que nós já vimos anteriormente, se eu não me engano. E aí, eu quero o termo geral, ou seja, eu quero a fórmula dela. O que eu preciso para eu ter a fórmula da minha progressão aritmética, pessoal? Eu preciso conhecer o A1 e eu preciso conhecer a razão. Porque o N vai ser o quê? Vai ser a posição, né? E aí, se eu quiser o décimo, o N vale 10. Se eu quiser o vigésimo, o N vale 20. E assim por diante. Então, eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão. Nesse caso aqui, ó, o A1 a gente conhece. Ó. Esse cara aqui é o nosso A1. Ó. O A1 é 7. Tá? E qual vai ser a razão? Vamos aqui. Ó. A razão não é sempre o da frente menos o de trás? Então, eu posso fazer isso daqui. Ó. 5 menos 7. 5 menos 7 é igual a menos 2. Então, eu conheço a razão e conheço o A1. Vou escrever o termo geral, ou seja, a fórmula dessa sequência. Então, vamos escrever ela aqui. Ó. AN é igual a 1, que é 7, mais N menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Como é que eu resolvo aqui, né, essa expressãozinha algébrica? Eu tenho um número que está multiplicando esses dois termos entre parênteses. Então, eu preciso fazer o quê? O que nós chamamos em matemática de
distributiva. Esse menos 2 multiplica o n, e esse menos 2 também multiplica o menos 1, certo? E aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, a n ele é igual a 7, aí eu tenho ó, menos 2 vezes o n, fica menos 2n. Menos 2 vezes o menos 1. Estou multiplicando, né, pessoal? Então, a regrinha de sinal na multiplicação e na divisão é necessário. Então, aqui eu faço ó, menos 2 vezes menos 1, menos com menos fica mais. 2 vezes 1, 2. Como aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um número, eu posso juntá-los, não é? E aí o nosso termo geral fica a n é igual a 7 com mais 2, 9, menos 2n. Esse aqui ó, é o termo geral, né, da nossa progressão, certo? Então aqui nós chegamos ao termo geral, certo? Se você quiser fazer um teste para ver se ele realmente representa essa sequência, sei lá, vamos imaginar que eu não conhecesse aqui o terceiro termo. E aí eu vou fazer um testezinho rápido, tá? Então aqui, ó, eu quero o meu A3. Vamos imaginar que eu não o conhecesse. Então vem aqui, ó, A3. Observem que o n passa a valer 3, é igual a 9 menos 2 vezes 3, ó, porque o n vale 3. E quanto é que vai dar isso? Ó? 2 vezes 3 não é 6? 9 tira o 6 aqui, 3. Tá vendo? Ó? Exatamente aqui o terceiro elemento. Ó. O terceiro elemento da sequência é 3. E se eu quisesse o milésimo, bastava colocar 1000 no lugar do n. O centésimo, bastava colocar 100 no lugar do n. E eu consigo qualquer termo dessa sequência aqui. Ó. Qualquer termo dela a partir dessa fórmula aqui que nós chamamos de termo geral. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui. Ó. Lembrando, né? Ó, termo geral eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão. O primeiro termo, nesse caso aqui está óbvio, né? Ó, o meu A1 aqui é o 2, certo? Então aqui eu sei que o A1 é o 2 e a razão vai ser o quê? Em qualquer lugar, 8 menos 5, né? Isso aqui vai dar 3, certo? Então achei a razão e eu sei quem é o meu A1. Então aí eu olho aqui, ó. O meu termo geral, o meu AN, ou seja, qualquer termo da minha sequência, vai ser obtido como A1, que é 2, mais N menos 1, vezes a razão, que é 3. Olha aqui, ó, de novo, terei de fazer a distributiva aqui. Um número multiplicando esses dois termos aí no parênteses, tá? Então, eu tenho que fazer ó, o 3 vezes o N e fazer o 3 vezes o menos 1. Beleza? Ok, vamos fazer aqui. Então, aqui vai ficar a n é igual a 2 mais 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, lembrando que o 3 aqui é positivo, né? Mais com menos fica menos 3. Então, o nosso AN é igual a 2 tira 3, não fica menos 1? Né? Ó, se eu estou devendo 3 e esse 2 é positivo, então fica menos 1. Com mais esse 3n, pronto. Esse aqui é o termo geral da nossa sequência, tá? Que é esse exemplo aqui, esse segundo exemplo aqui. Tranquilinho? Observem que nesse caso as duas sequências são o quê? As duas sequências são crescentes, né? São duas progressões aritméticas crescentes. Por quê? Opa, não, a primeira é decrescente, porque a razão é negativa, né? E a segunda é crescente, porque a razão é positiva. Belezinha? Vamos aqui. Nós temos nessa tela, ó, a ideia que eu vou tentar passar para vocês é a ideia de soma dos termos de uma progressão aritmética. Tá? Então, aqui no caso, ó, imagine que eu queira somar os termos dessa progressão aritmética aqui. Tá? E para eu somar os termos dessa progressão aritmética, eu vou utilizar, enfim, a ideia simples da soma. Tá? Aqui, ó. Eu quero pegar esse aqui, quero fazer
1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Beleza? Quanto é que vai dar isso? Vamos esquecer esse pedaço aqui, tá? Que vai ficar melhor o exemplo, tá? Depois a gente vai generalizar essa ideia, tá? Mas vamos esquecer esse pedaço. Quanto é que dá essa soma no caso da nossa progressão aí? Vamos aqui, ó. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 com mais 4 dá 10, 10 com 5, 15, 15 com 6, ó, aqui está dando 21, certo? Aqui está dando 21. Então, eu posso dizer que essa soma, né, ó, a soma, que é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, né? Ela é igual a 21. Aqui eu posso continuar então, né, pessoal? Essa soma que eu escrevi para vocês, né? Essa soma, né? Esse S igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, que na verdade é a soma que a gente acabou de calcular aqui em cima, ela pode ser escrita dessa maneira também, né? Ó, a gente pode escrever essa soma assim. A soma é igual a 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Não é? Não é exatamente a mesma soma? A de cima dá 21, a de baixo também dá 21, certo? E aqui nós temos duas igualdades e nós podemos, né, observar uma coisa nessas duas somas. Observem aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Quanto é que dá 1 mais 6? Não dá 7? Quanto é que dá aqui, ó? Não dá 7? Aqui também não dá 7. Olha só. Aqui também dá 7. Aqui também dá 7. Aqui também dá 7. Só que, se eu somar esse lado, eu também vou ter que somar o quê? Esse lado aqui. Tranquilo? Então, eu terei que fazer o quê? Vou somar aqui, ó. Se eu tenho S mais S, eu tenho o quê? 2 S, não é? Então, coloco aqui, ó. 2 S é igual a 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 6 vezes o 7. Por que 6 vezes o 7? Porque eu estou somando 6 números, né? São 6 números que é o meu objetivo somar aqui, então eu tenho que 2 vezes esse S, que está até parecendo um 5, né? Mas é um S, vai ser o quê? Vai ser 6 vezes esse 7. Então, o meu S, que é a soma que eu quero, ela é o quê? Ela é 42, que é o 6 vezes 7, e esse 2 que está multiplicando eu passo dividindo. Ou seja, olha lá, ó, a soma é 21. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos reforçar essa ideia aqui, ó. Quero somar todos os termos aqui, tá? Vou somar todos eles. Então, essa vai ser a minha soma, tá? Eu posso escrever essa soma de outra maneira, ó, de trás para frente. Ó, menos 3, com menos 1, com mais 1, com mais 3, com mais 5 e com mais o 7. E aí eu vou somar os dois lados aqui, né? Ó, aqui eu estou querendo somar quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Também são 6 números. E a gente consegue observar exatamente a mesma coisa, ó. 7 com menos 3, 7 com menos 3 dá 4. 5 com menos 1 também dá 4. 3 com 1 também dá 4. 1 com 3 também dá 4. Quantas vezes eu vou ter o 4 aparecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4. Então, eu posso somar, né, essas duas igualdades, né? E aqui eu vou ficar com 2S é igual a
6 vezes o 4. Então, a minha soma, né, o meu S vai ser 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Tá? E, óbvio, né, pessoal, a gente pode até fazer o teste aqui, porque às vezes a gente fica um pouco desconfiado com esses resultados da matemática, mas a gente faz aqui, ó, 7 mais 5 dá 12. 12 com mais 3 dá 15. 15 com mais 1 dá 16. 16 menos 1 volta a ser 15. 15 menos 3, 12. Certo? Com um raciocínio aqui que a gente desenvolveu, o resultado dá exatamente o mesmo. Legal. Agora, a gente vai tentar o quê? A gente vai tentar generalizar essa ideia. Tá? Vamos tentar generalizar essa ideia da soma. Certo? Como é que a gente faz para a gente generalizar essa ideia? Vamos imaginar que aqui, né, eu queira somar todos esses termos. Então, eu quero somar esse mais, né, uma quantidade de termos aqui, mais esse. Eu quero somar todos esses termos aí da minha PA. Essa vai ser a minha soma. Tá? A minha soma é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4, o A5, o A6 até, né, até o AN, né? O anterior ao N, o anterior do anterior ao N, enfim. Usando a mesma ideia que a gente usou ali atrás, a gente pode escrever que essa soma ela é igual ao AN mais o AN menos 1 mais o AN menos 2 mais, né, toda uma quantidade de números mais aqui o A3 mais o A2 mais o A1. Só que nós já sabemos, né, nós já temos a ideia de que esse resultado aqui, ó, esses resultados, eles são iguais, né? Ó, o A1 mais o AN, como se trata de uma progressão aritmética, vai ser igual ao A2 mais o AN menos 1, que vai ser igual ao A3 mais o... Quantos elementos eu vou estar somando aqui? Eu estarei somando N elementos, porque eu estou somando até o AN, né? Eu vou estar somando N elementos. Então, aqui eu vou ter, né, somando os dois lados dessas duas igualdades, eu vou ter a seguinte expressão. Ó, 2s é igual... Eu vou escrever esse daqui, ó. A soma vai ser sempre igual. Eu vou escrever só uma delas, tá? Ó, A1 mais AN, tá? Como ela é igual a todas essas, só que eu sei que ela vai se repetir quantas vezes? N vezes. Então, vezes o N, tá? E aí, a minha soma vai ser o quê? A1 mais AN vezes o N, e esse 2 que estava multiplicando passa dividido por 2. Essa daqui, pessoal, é a fórmula da soma dos termos de qualquer progressão aritmética, beleza? Ó, essa é a fórmula aí, ó. É a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Tranquilinho? Né? A nossa ideia, a gente primeiro fez aquela ideia com os números para verificar, né, se era uma ideia válida, e aqui a gente usou a mesma ideia para chegar numa fórmula, tá? E aí a gente chegou nessa fórmula aqui, com a percepção que nós tivemos na tela anterior. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo porque, enfim, a gente nunca... Vamos pegar aqui uma progressão aritmética qualquer, sei lá. Uma bem facinho, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? E aí, eu tenho aqui que essa é a minha sequência e eu quero somar, tá? Ó, eu quero somar os 6 termos. Então, eu quero a soma dos 6 termos. Aqui, né, não posso me esquecer, né, que é a soma de n termos, né, da minha sequência, porque a nossa ideia aqui foi generalizar, né?
Então eu quero somar os 6 termos, então meu n ele passa a valer 6, certo? Então se eu quero somar os 6 termos, eu vou aqui usando a fórmula, eu preciso do A1. Quem é o primeiro termo? É o 2. Mais o AN, só que nesse caso meu n vale 6, então eu quero o A6. Né? Só que o A6 é 12. Né? Então vou pegar aqui o meu A6, deixa eu apagar esse daqui. Vou pegar o nosso A6, que é 12. Certo? Ó. O A1 mais o AN, como nesse caso eu quero somar 6 termos, então o n vale 6, certo? Vezes o n. O n é 6, tudo isso dividido por 2. Então aqui a soma dos 6 termos vai ser... Quanto é que é 6 mais 12? 14. 14 vezes o 6 dividido por 2. 14 vezes o 6 vai dar 84, né? Porque ó, 6 vezes o 10 aqui dá 60. 6 vezes 4, 24. Então dá 84 sobre 2. Isso aqui dá 41. E se você somar aqui, ó, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12, você vai verificar que realmente dá 41, tá? Então nós temos aí, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo aí, né? Ó. Interpole 6 meios aritméticos entre o 4 e o 200. O que significa interpolar 6 meios aritméticos entre o 4 e o 200, né? Isso significa que entre o número 4 e o número 200 eu tenho que colocar outros 6 números, de modo que todos eles formem uma progressão aritmética, certo? Então, essa é a ideia aí. Então, a ideia é essa. Ó, eu vou começar com o número 4. Tá? Então, nós vamos começar aqui ó, com o número 4. E aqui vai ficar um número aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois vem o 200. E isso já faz a gente perceber que nós temos aí, né? Aqui, ó, esse vai ser o nosso primeiro elemento. Esse aqui vai ser o segundo, o A2. Aqui é o A3. Aqui o A4. O A5, o A6, o A7 e o 200 vai ser o A8. Se nós nos lembrarmos, né, do termo geral, a formulazinha que nós chegamos lá atrás, algumas telas anteriores, a gente sabe que o nosso AN ele é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. E o que eu preciso para eu descobrir aqui que números são esses? Eu preciso conhecer a razão, né? Porque aí eu vou somando, né? Ó. Eu pego aqui mais a razão, mais a razão, mais a razão, e aí eu consigo fazer o que ele me pede, que é colocar os 6 números aqui no meio. Tá? Como a única informação que eu tenho aqui é o A1 e o A8, eu vou escrever essa expressão usando o A8, que é um número que a gente conhece. Então vamos escrever aqui, ó, o A8 vai ser igual ao A1, ou seja, o primeiro termo que é 4, mais, ó, o N está valendo 8, então aqui vai ficar 8 menos 1, vezes a razão que eu não conheço. Só que o A8 é 200, então aqui vai ficar 200 é igual a 4 mais 8 menos 1, 7, vezes a razão 7R. Chegamos numa equação do primeiro grau. E como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Não é deixando a nossa incógnita, né? Ou seja, aquilo que eu não conheço, a letrinha que eu não conheço o valor, sozinho. Né, sozinha, então eu preciso deixar ela aqui sozinha. Esse 4 que está somando, ele vem para cá subtraindo. Aí vai ficar 200 menos 4, fica 196, que é igual a 7R. O 7R é 7 vezes o R, não é isso? A gente não fez aqui, ó, 7 vezes o R. Então esse 7 está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então fica 196 dividido por 7 é igual a R. 196 dividido por 7, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 28. Essa é a razão que a gente precisa para resolver. E aí, vamos ver se dá certo, né? A gente vai colocar esses números aqui. O primeiro, a gente sabe que é 4. Vamos ver os outros. Porque a gente vai ter 4 mais o 28, vai dar 32. Aí, se eu coloco mais 28, dá 60. Aí, mais 28 vai dar 88.
mais 28, 116, mais 28, 144, mais 28, 172 e mais 28, ó, 200. Então, observa aqui comigo, nós, entre o 4 e o 200, colocamos 6 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números e eles todos formam uma progressão aritmética. Belezinha? Esse exercício é um exercício bem legalzinho de fazer, tá? Um tipo de exercício de progressão aritmética bem divertido. Olha só, olha a pergunta que nos é feita agora. Qual a soma dos 7 primeiros termos da PA descrita pelo termo geral AN igual a menos 3N mais 13? Então, para eu somar 7 números, eu preciso conhecer esses 7 números, não é? Então, vamos aqui. Como eu conheço a fórmula, eu consigo achar qualquer elemento. Então, eu vou começar calculando o A1. Quem é o A1 nesse caso? O A1, observa que o nosso N, né, ó, tá valendo 1 aqui, vai ser menos 3 vezes 1, mais 13. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Se eu devo 3 e pago 13, eu recebo 10 de troco e o troco é positivo. Beleza? Então, esse é o primeiro termo, é o 10. Quem é o AN? Lembra, né, pessoal? Se é uma questão de soma, olha só aqui, ó. Ó, uma questão de soma, né? Ó. Soma dos termos de uma PA é o quê? É o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2, não é isso? Então, o que eu preciso para eu calcular a soma da minha progressão aritmética? Eu preciso saber quem é o A1. No caso aqui, como ele quer que eu some os 7 primeiros termos, então, quem é o meu A7? Como são 7 termos, o N vale 7, tá? E aqui o 2, tá? Então, a soma, né? Sempre esqueço de colocar, né? A soma dos N primeiros termos é dado por essa fórmula. O A1 eu acabei de calcular usando o termo geral, certo? E aí, como ele quer os 7 primeiros, eu vou calcular o A7 agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, A7 é igual a menos 3 vezes o 7 mais 13, tá? Observa, o meu N vale 7. Compara com a fórmula. Ó. A7, o N vale 7. Aí fica menos 3 vezes 7 mais 13. Quanto é que é menos 3 vezes o 7? Menos 3 vezes o 7 vai dar menos 21. Tá? Então, aqui vai ficar menos 21 mais 13. Se eu devo 21 e pago 13, como é que fica a minha situação? Né? Eu estou devendo 21, vou lá e pago 13. Eu vou ficar o quê? Devendo 8. Então, esse é o meu A7. Como ele quer a soma dos 7 primeiros termos, olha aqui o que eu vou precisar, né? Ó, vou precisar disso daqui, ó. Soma dos 7 primeiros termos é o A1, que eu já conheço, calculei ele aqui, mais o A, ó, o N está valendo 7, né? Ó, mais o A7 vezes 7, N vale 7, dividido por 2. Pronto, agora eu tenho todas as informações que eu preciso, o primeiro termo e o sétimo termo. Beleza? É só substituir. Então, vamos fazer essa substituição aqui. A soma dos 7 termos vai ser, quem é o primeiro termo? 10, mais o A7, menos 8, né? Vezes 7, dividido por 2. Lembrando, né, que esse pedacinho aqui, ó, menos com mais vai dar menos, né? Então, aqui é como se eu tivesse 10 menos 8, que vai dar 2. Então, esse pedaço aqui, ó, tá dando 2. Aí, eu vou ter que fazer 2 vezes 7, que é 14, certo? E aí, eu tenho, então, 14 dividido por 2. A soma de todos os termos é 7. Se você quiser conferir,
calcula todos, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, com essa fórmula, e verifica se você soma todos e se vai realmente dar 7 o resultado. Belezinha? Próximo exercício. Nós temos aqui, ó, a soma de 3 números em PA é 18 e o produto é 162. Determine a PA. Nossa, olha só, ele está dizendo para a gente que a soma de 3 números que formam uma PA é o 18 e o produto, né? Produto em matemática significa o quê? Significa multiplicação, né? O resultado da multiplicação, tá? Então, multiplicação é 162. Eu não sei que números são esses. É exatamente o que ele quer, ó, que eu determine quem é essa PA. Em matemática, quando a gente não conhece alguma coisa, o que a gente faz? A gente representa por uma letra, né? A letra que a gente mais costuma usar é o X. Então, eu vou dizer aqui, ó, que eu não sei quem é esse número. São 3 números, tá? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser X menos a razão, porque está em PA. E aqui na frente vai ser o X mais a razão. Beleza? Então, eu estou considerando aí, ó, esse aqui é um elemento, esse aqui é outro elemento e esse aqui é outro elemento. A soma dos 3 eu sei que dá 18. Então, ó, eu já vou fazer o quê? Se eu sei que a soma dos 3 dá 18, eu já vou escrever essa soma. Ó, x menos r mais x mais r é igual a 18. Tá vendo? Ó? X menos r é o primeiro, somado com x, que é o do meio, somado com x mais r, que é o terceiro termo. Só que aqui, se você observar, ó, é tudo soma, né? Eu estou menos r com mais r, isso aqui cancela, né? Então, ó, menos r com mais r cancela. O que sobrou aqui? 3x. Então, eu chego à conclusão de que 3x é igual a 18. Logo, o x vai ser igual a 18 dividido pelo 3. Então, o x ele é 6. Ó, já descobri que aqui vai ser 6, aqui vai ser 6 menos r, e aqui vai ser 6 mais r. Só que aí eu preciso saber quanto é esse r para eu saber quanto é que eu tiro do 6 aqui e quanto é que eu acrescento ao 6 aqui. Beleza? Então, vamos usar outra informação que ele dá para a gente. Ó. O produto é 162. Ou seja, se eu multiplicar todos esses 3 termos aqui, eu encontro o resultado da 162. Então, vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho que, se eu multiplicar x vezes x menos r vezes x mais r, isso aqui vai dar 162, tá? Vou fazer primeiro a distributiva, né, pessoal? A distributiva aqui, ó. Como é que eu faço? Eu pego esse aqui e multiplico por esses dois. A mesma coisa aqui, ó. O R eu também multiplico pelos 2. E vamos ver quanto é que dá aqui. Lembrando que tem esse x multiplicando ainda, né? Vou ter que pegar todo esse resultado e multiplicar pelo x. Então vai ficar x vezes, vamos lá. X vezes o x é o x ao quadrado. X vezes o r vai ser o quê? Tudo positivo vai ser mais xr. Tá? Agora aqui, ó. Multipliquei o x por esses dois. Agora eu vou multiplicar esse menos r. Menos r vezes o x vai dar menos xr, certo? E menos r vezes o mais r, menos com mais, dá menos r ao quadrado. Tudo isso é 162. Olha aqui o que aconteceu, uma coisinha bem legal, né? Ó. Se eu tenho xr menos xr, isso aqui dá zero, né? Dois números iguais, na subtração dá zero. E aí o que sobrou para a gente ali? O que sobrou para a gente foi exatamente aquela multiplicação a ser feita. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ficar o x que multiplica, ó, x ao quadrado menos r ao quadrado. Isso é igual a 162.
Legal. Só que o x eu já sei quanto vale, né, pessoal? O x a gente já descobriu aqui, ó. Então aqui eu posso colocar o quê? 6 que multiplica 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, 36 menos r ao quadrado, que é igual a 162. Aqui eu posso escrever o quê? Ó, eu tenho 36 menos r ao quadrado sendo multiplicado por esse 6. Como esse 6 está multiplicando tudo isso aqui, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. E aí vai ficar assim, ó. 36 menos r ao quadrado é igual ao 162, só que o 162 dividido pelo 6, que vai dar exatamente 27. Certo? E aí, eu vou só organizar aqui, ó. E aí eu posso escrever, ó, esse menos r ao quadrado, se eu passar para o lado de cá, ele fica r ao quadrado, né? Positivo, porque eu mudei de lado do igual. E o 27, que é positivo, eu passo para cá, fica 36 menos 27. Quanto é que é 36 menos 27? 9. Ó, r ao quadrado é igual a 9. O que significa r ao quadrado igual a 9? Significa que r vezes r tem que dar 9. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 9? O número que vezes ele mesmo que vai dar 9 é, vamos colocar aqui, ó, o r ele é 3 ou o r é igual a menos 3. Essas são as duas possibilidades para o nosso r. E aí nós chegamos à conclusão aqui, né? Olha só, se o x é 6, vamos fazer aqui para o nosso r positivo, tá? Ó, se o x é 6, o r é 3, 6 mais 3, 9. 6 menos 3, 3. Esses três números, se você somar, vai dar 18. Se você multiplicar 3 vezes 6 vezes 9, vai dar 162. Beleza? Essa é a ideia aí desse problema. A resposta pode ser a outra também, né? Ó, 6, agora vamos usar aí o menos 3, né? Aí aqui vai ficar, ó, o x aqui na frente eu vou juntar ele com menos 3. Então fica 6 com menos 3, fica 3. Aí aqui vai ficar 6 com menos o menos 3, menos o menos 3, fica mais 3, né? 6 mais 3, aí aqui fica 9. E observa que forma uma PA aqui, ó, uma PA crescente, tá, ó. 3, 6, 9. Aqui uma PA decrescente. 9, 6, 3. Belezinha? Tranquilo isso daí, né, pessoal? Não é uma ideia muito complicada, não. Com isso, a gente fecha essa aulinha de progressão aritmética e eu espero que vocês vejam e revejam quantas vezes for necessário para vocês guardarem bem esses conceitos aí na cabeça de vocês. Belezinha? Falou, pessoal!